Supere o não. Muita gente acredita que negociar é convencer. Quer ter argumentos melhores, falar mais firme, insistir mais. Mas na prática, o momento decisivo não é quando você fala, é quando o clima muda, é quando o outro diz não. E o que acontece dentro de você nesse momento muda completamente o resultado da conversa. Ao longo desta temporada falamos sobre identidade, falamos sobre organizar a mente, falamos sobre tolerar o desconforto, falamos sobre manter princípios, falamos sobre escolher antes de reagir. Tudo isso constrói uma base, mas existe uma situação que testa tudo ao mesmo tempo: o conflito. Quando alguém resiste, quando alguém discorda, quando alguém recusa uma proposta. É nesse momento que maturidade deixa de ser uma ideia e passa a ser comportamento real. Quando ouvimos um não, alguma coisa acontece dentro da gente. Pode surgir frustração, pode surgir defesa, pode surgir vontade de insistir mais, ou vontade de desistir completamente. O problema é que muitas vezes o não é interpretado como rejeição, e rejeição ativa algo muito antigo no nosso cérebro. A necessidade de se defender, ou a vontade de se afastar. Quando isso acontece, a conversa muda de nível, ela deixa de ser sobre solução e passa a ser sobre ego. Isso acontece o tempo todo no mundo do trabalho e do dinheiro. Pessoas evitam pedir aumento, aceitam condições que não são boas, deixam de cobrar clientes, ou pressionam tanto que acabam quebrando relações importantes. Na maioria das vezes não é falta de técnica, é desconforto com tensão. Conflito sempre envolve duas histórias, duas interpretações, duas expectativas diferentes. E quando não conseguimos sustentar essa tensão, a tendência é reagir rápido demais, ou desistir rápido demais. O livro Supere o Não apresenta uma ideia simples e muito poderosa. Quando alguém diz não, a primeira negociação que começa não é com o outro, é com você mesmo. Antes de tentar convencer alguém, você precisa estabilizar sua própria reação, porque emoção intensa reduz clareza. Quando reagimos, queremos vencer. Quando estamos centrados, queremos entender. E entendimento abre novas possibilidades. Um não raramente é definitivo. Muitas vezes ele significa algo diferente. Pode significar não agora. Pode significar não desse jeito. Pode significar que existem outras condições que ainda não foram discutidas, mas quando interpretamos o não como ataque, a conversa termina antes de realmente começar. Negociação madura não é sobre pressionar até conseguir um acordo, é sobre transformar resistência em diálogo. Vamos imaginar uma situação simples. Uma pessoa pede um reajuste salarial. O gestor responde que agora não é possível. Existem duas reações comuns. A primeira é sentir desvalorização e se fechar. A segunda é insistir de forma defensiva tentando justificar o pedido, mas existe uma terceira postura. Perguntar com calma o que precisaria acontecer para que esse reajuste fosse possível no futuro. Percebe a diferença? A conversa deixa de ser confronto e passa a ser investigação. Outro exemplo comum: você apresenta uma proposta para um cliente, ele responde que o valor está alto. A reação automática é tentar justificar o preço imediatamente. Uma postura mais madura é fazer perguntas, entender o que está sendo comparado, entender quais são as limitações, explorar possibilidades. Muitas vezes o não é um bloqueio, é apenas o início de uma conversa mais profunda, mas isso só acontece quando conseguimos suportar o desconforto inicial. Quando ainda não aprendemos a lidar com o não, geralmente caímos em dois extremos. Ou evitamos qualquer conflito, ou transformamos toda divergência em disputa. Nenhum desses caminhos constrói crescimento sustentável, porque crescimento exige conversas difíceis, exige negociação de prazos, negociação de valores, negociação de expectativas, e exige algo ainda mais raro: estabilidade emocional quando existe pressão. O verdadeiro poder em uma negociação não está em dominar o outro, está em não perder o próprio centro quando o outro resiste. Quando você mantém clareza no meio da tensão, a conversa continua aberta. Quando perde o centro, a conversa se fecha. Ouvir um não é desconfortável, isso é humano, mas amadurecer significa ampliar a forma como interpretamos a resistência das outras pessoas. Nem todo não é rejeição. Muitas vezes é apenas o início real da negociação. Maturidade em conflito não significa frieza, significa conseguir permanecer em diálogo mesmo quando existe tensão. Quem desenvolve essa habilidade não apenas negocia melhor, constrói relações mais sólidas. E relações sólidas sustentam resultados duradouros. E resultados duradouros geralmente nascem de conversas,
que quase ninguém gosta de ter. Agora vale uma pequena reflexão. Quando você ouve um não, qual costuma ser sua reação imediata? Você tende a recuar, tende a insistir, ou procura entender melhor o que realmente está acontecendo naquela conversa? Reconhecer o próprio padrão já é um passo importante de amadurecimento. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de aprender. E lembre-se, sempre existe só mais uma lição esperando por nós.